Falar minha virada de chave vai ser muito polêmico. Eu já apanhei muito por causa disso, já fui muito criticada por várias mulheres por conta disso, mas eu vou contar. E nesse episódio eu vou te contar a minha virada de chave para uma vida de fracasso a uma vida de sucesso. Não foi simples, não foi fácil, mas foi uma fase de muita verdade. E espero que você esteja preparado para ouvir o que eu vou te dizer. Se você tá aí e quer ter uma virada de chave na sua vida, esse episódio é para você. Assista até o final, que no final eu vou contar um segredo que mudou o jogo de tudo. E até aqui nós passamos por vários desafios. Eu tive que tirar os aprendizados de cada um deles. Eu tive que amadurecer. Porque conforme você vai crescendo, conforme você vai querer chegando em lugares incríveis, você precisa mudar. Para chegar onde eu cheguei hoje, eu precisei mudar como pessoa. Para ter a família que eu tenho hoje, o sucesso que eu tenho hoje, as coisas que eu tenho hoje, eu precisei mudar. Você vai precisar olhar para você com verdade. Mas teve uma coisa que eu precisei abandonar. E no final desse vídeo eu vou te contar qual é uma coisa. Que coisa é essa poderosa que tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa? Não tem como você ter sucesso se você não deixar isso para trás. Mas Isa, como foi chegar até aqui? Assim como você, eu também passei por vários desafios, inclusive já quero deixar aqui, volte no primeiro episódio. Foram 2 episódios que nós gravamos aqui contando um pouco mais sobre a minha história. Esse é o terceiro episódio. Nós estamos falando agora da virada de chave. Então, até aqui foi uma jornada que eu vivi. Até aqui eu passei por vários desafios. Não foi fácil, mas é possível. Sempre vai ser possível. Só que todos os dias você precisa ser melhor. Todos os dias você precisa decidir avançar, ir para um próximo nível, se conectar com pessoas novas. Não tem como. Se você quer vencer, se você não mudar a mesa que você vive, se você não mudar os ambientes, não tem como você falar, nossa, eu quero ser uma mulher melhor, mas você tá há 10 anos com as mesmas amizades. Você tá há 10 anos reclamando dos mesmos problemas. Ei, até os nossos problemas precisam mudar. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, tudo na nossa vida precisa mudar. Mas sabe qual foi a virada de chave até aqui? Foi que eu decidi abandonar o vitimismo. É isso mesmo. Não foi o Rafa que mudou para o nosso casamento ter uma virada de chave, a nossa família hoje é uma inspiração, e foi porque o Rafael mudou e tudo deu certo. Não. Foi porque eu me posicionei e decidi ter uma família forte. Não é sobre o quanto você deseja ter uma família forte. Não é sobre o quanto você sonha. Eu sei que você tem vários sonhos, mas quantos desses sonhos nunca saíram do papel? Quantos desses sonhos estão sendo sonhos há anos? E nada de se tornar realidade. O que faz algo deixar de ser sonho uma meta é uma decisão. É decidir. Eu decidi fazer acontecer. Só que essa decisão precisava de muita coragem. Como o casamento totalmente destruído? Como assim, Isa? Como que você decidiu abandonar o vitimismo? Rafael, que era avacalhado. Era assim que eu sempre ouvi. Por isso que, primeiramente, eu decidi mudar os lugares que eu vivia. Por quê? As pessoas à minha volta, elas queriam me agradar. Elas queriam amenizar a minha dor. Então, elas falavam, larga ele. Não, vai ver sua vida, você é tão bonito, você é tão jovem, vai seguir sua vida. Então eu decidi primeiro mudar os ambientes, silenciar as vozes do lado de fora e focar aquilo que o Senhor tinha falado comigo, que era, vai dar certo. E eu silenciei todas as vozes, fui para a palavra, fui buscar e me conhecer, porque quanto mais você busca conhecer o Senhor, mais ele revela coisas sobre você. De acordo com que você aumenta o seu nível de intimidade com Deus, ele vai revelando a você coisas a seu respeito que você ainda não sabe. É assim a jornada da vida. Então você precisa cada vez mais mergulhar em se conhecer, mergulhar em conhecer o Senhor, e ele vai revelando coisas incríveis a seu respeito. E uma das coisas que eu descobri era que eu, Isa, era uma vitimista. Era muito mais fácil estar ali no meio da minha dor, sendo traída, um casamento fracassado, uma vida que não era inspiração para ninguém. Era muito fácil eu falar: o problema é o Rafael. O Rafael não toma decisão, o Rafael não toma jeito. Afinal, poxa, eu tô aqui, sou uma mulher de Deus. O que eu mais conheço hoje, eu sei que esse é polêmico. São pessoas dentro da igreja com uma vida fracassada. Isso não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com você. Aquilo que é para nós já está liberado no céu. O problema é que eu e você precisamos acessar isso, a decisão, a escolha. E é uma escolha diária. Então eu precisei dar o primeiro passo e ter a coragem de olhar para mim com verdade, de ver, cara, eu sou uma pessoa vitimista.
Eu tô o tempo inteiro querendo que as pessoas tenham dó de mim, que as pessoas concordem comigo e falem que o problema é o outro, correndo de confronto o tempo inteiro. E eu falei, quer saber? Eu vou assumir essa responsabilidade pra mim. Se meu casamento até hoje não deu certo, é porque a responsabilidade é minha. Eu não tô sendo uma mulher sábia, eu não tô sendo uma mulher posicionada, eu tô sendo tolerante demais, eu não tô me amando, eu não tenho amor próprio, eu não me conheço, eu sou uma mulher insegura, eu não tenho autoconfiança, e eu comecei a ver várias coisas em mim que estavam prejudicando o meu casamento. Então, se você está assistindo esse vídeo e você se identificou com alguma dessas palavras que eu disse, e eu também sou uma mulher insegura. E eu sou uma mulher que eu tenho muito medo. Eu quero agradar todo mundo, eu não consigo falar não pra ninguém. Nossa, eu tenho medo do meu marido me largar, eu tenho medo de ficar sozinha. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. Não fica buscando a solução dos seus problemas no seu esposo. Às vezes essa carência em excesso que você tem, você está sempre buscando o outro. Só que só Jesus pode preencher esse vazio. Não coloque a sua expectativa em ninguém. Coloque a sua expectativa no Senhor. Que Ele é o único que não vai frustrar você. Ou melhor, Ele vai frustrar você para cumprir aquilo que Ele sabe que é o melhor para você. Ele sabe os projetos que Ele tem para sua vida, Ele sabe o que você realmente precisa, Ele sabe realmente o que é para você fazer. Ele criou você para um propósito específico. Você não é fruto do acaso. Eu não sou fruto do acaso. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Quando a gente entende isso, eu entendi isso. Só que vai exigir da gente coragem. Não foi fácil olhar para mim e falar que era uma vitimista. Os vitimistas nunca querem reconhecer que são vítimas. Toda vez que eu converso com uma mulher vitimista, tá na cara que ela é vitimista, ela vai falar: Não, eu só tô contando meu problema. Só tô desabafando. É porque ele, é porque fulano, é porque ciclano não muda. A pessoa nunca fala que ela não muda. Ela não tem coragem de falar: Eu assumo, eu tenho responsabilidade nisso. Eu não tô sendo uma mulher sábia. Afinal, a palavra não erra. A Bíblia fala que foi dada a nós a sabedoria, não foi aos homens. E uma coisa que você vai chocar isso que eu vou te dizer. Isa, eu não acredito, e eu falo isso com plena convicção, que para um casamento dar certo, os dois precisam querer. Isso é a maior mentira que o mundo vai dizer. Porque dificilmente você vai ver duas pessoas querendo dar certo. Cada uma tem as suas razões, cada uma tem a sua justificativa. Para dar certo, só precisa que uma pessoa queira. E se essa pessoa for uma mulher, você pode ter certeza, vai dar certo. Eu entendi isso. Não precisava. O Rafa às vezes olhava para mim e falava: Eu não amo você mais. Vai embora. Segue a sua vida. E eu simplesmente não trazia aquela palavra pro meu coração. Eu olhava dentro dos olhos dele e pensava dentro de mim: Ele não sabe o que ele tá falando. Então, por mais que a boca dele falava algo, eu continuei acreditando naquilo que o Senhor havia falado. Porque Ele é o que pode mudar todos os cenários. Ele foi embora de casa acreditando que não me amava mais, mas ele voltou sem saber o que aconteceu. Isa, eu não sei o que aconteceu, deixa eu voltar para casa, eu quero a minha família, porque é assim que o céu faz. Então se posiciona, mulher. Se posiciona, se ama, olha pra você com verdade. O que você precisa mudar pro seu casamento dar certo? É reclamar menos, é se amar mais, é se cuidar, é servir mais. Hoje muitos casamentos não dão certo porque as mulheres não sabem mais servir. Porque quem serve hoje é vista como boba, é vista como uma mulher sem valor. A mulher hoje que cuida do lar, da casa, que serve, que ama, ela não tem valor. Só as que empreende, as que estão ostentando, as que estão, poxa, eu sou empresária, tenho sucesso, elas o tempo inteiro ficam mostrando que os resultados, e aí sim, para a sociedade ela tem valor. Não, essa é a maior mentira que existe. Seja serva. Tem uma frase que eu amo muito que fala o seguinte: tenha mente de rainha, mas coração de serva. Quero deixar essa frase para você refletir. A sua mente tem que ser de uma mulher extraordinária, uma mulher, sim, de provérbios, que faz negócios, que está ali o tempo inteiro produzindo, mas que cuida da casa, da família, dos filhos. Mas o coração está sempre em servir. E se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo para que mais mulheres sejam alcançadas. E eu espero você nos próximos vídeos para que juntas a gente venha crescer e avançar para viver uma vida extraordinária.